O item da série Vigia que o Gauntless está vestindo foi revelado. Nós temos o passado do Gauntless e o passado da Tio Lily também sendo revelados. Então se liga, rapaziada, vamos de review do capítulo dessa semana de Gachakuta, capítulo 148. E bora, porque esse capítulo tem bastante informação e informações interessantes, hein? Vamos aqui com calma porque tem bastante referências ao Rudo, principalmente o que as luvas fazem com o Rudo. Vamos lá, rapaziada, se inscreve no canal, curta e compartilha, tem conteúdo de Gachakuta aqui, o anime tá saindo, o anime tá bem legal, comenta o que você tá achando, se inscreve, curta e compartilha, tem mangá na descrição, tem Discord pra você ler os capítulos e muito mais. Rapaziada, bora começar aqui porque nós abrimos o capítulo com o último trabalho do Gauntless para o Mimo. Afinal de contas, o Gauntless ele suportou muita dor para proteger a Tio Lily. E certamente essa proteção tem a ver ali com a resistência do Gauntless em relação ao governo do Mimo. Quando o Gauntless ele sofria ali os poderes do Mimo, ele não contava sobre a Tio Lily em momento nenhum. Então ele sofreu bastante para suportar os poderes do Mimo e não revelar nada sobre a Tio Lily. E agora nós temos o passado do Gauntless. E nós temos o Gauntless ele sofrendo com alguma doença do coração e graças a isso os avós, no caso dele, falam que o Gauntless não vai chegar à vida adulta. O corpo dele é frágil, é debilitado e graças a isso até mesmo os pais dele acabaram morrendo por conta dessa doença e ele acabou sendo criado pelos avós. O Gauntless ele tinha um olhar bem fraco, bem abatido, e nós temos a única coisa que salva ele dessa dor, desse vazio, é o colar do conjunto guardião. Sim, eu avisei pra vocês que minha aposta era o colar e eu acertei. Tô muito feliz com isso. A gente tem agora 5 itens já, né? Se a gente tomar por base os sentidos humanos, já temos todos os itens da série Vigia, a menos que tenha alguma coisa a mais, como por exemplo 7 pecados capitais estarem relacionados à série Vigia. Mas de qualquer forma, eu aposto muito na teoria dos sentidos, então nós temos as luvas, bota, colar, livro e jaqueta. Muito interessante, e o Gauntless está portando o colar. E esse colar é um colar que alivia um pouco a dor, a fraqueza, o problema que ele tem no coração. Muito similar ao que acontece com o Rudo quando ele veste as luvas. O que acontece com o Rudo quando ele tá sem as luvas? O Rudo ele sente aquele incômodo na mão, porque a mão do Rudo tem aquelas marcas pretas e aquelas marcas aparentam, no caso, incomodar bastante o protagonista. Mas quando ele veste as luvas, aquelas marcas param de incomodá-lo. E aparentemente quando o Gauntless tem aquela dor no coração, tem aquele problema no coração, ele sempre cai apertando o colar e graças a isso ele acaba meio que aliviando um pouco essa dor. E aqui é bem interessante porque nós temos o Gauntless ele sentindo um vazio, mais ou menos o que o próprio Zodil fala pro Rudo, que o portador das peças do conjunto guardião precisam sentir um vazio. E aqui nós temos o Rudo, ele sendo ali uma criança sofrida desde sempre, nós temos a Amo passando por tudo que ela passou, o Zodil com aquele problema ali da família dele, né, que venerava o lixo que caía e ele acabou até perdendo a irmã por conta disso. E vendo ali esse senso comum envenenar a sociedade onde ele cresceu, nós temos o Gauntless com esse problema do coração que evitava com que ele conseguisse até mesmo ter uma vida comum. E nós temos o Tanzi e o Regito que a gente meio que talvez não sabe ainda o que eles possam estar faltando ali para ele conseguir usar o item da série Vigia. Mas nós temos essas situações. Muito interessante. E agora nós temos onde o Gauntless ganhou esse colar. O Gauntless ele ganhou ali do pai dele, e o pai dele fala que o colar foi dado a ele por uma pessoa da família Surebrek, ou seja, sucessor do Rudo, no caso antepassado do Rudo Surebrek. E o próprio pai dele fala que quando você sentir muita dor, quando você sentir inseguro, aperta o colar porque essa dor vai embora. Mas nunca, nunca dê esse colar a ninguém que não faça parte da família Surebrek. E é legal que o próprio Gauntless ele tenta entrar em contato com o Rudo através da Tio Lily
para justamente ele fazer o que o Gauntless talvez não consegue fazer, que é se vingar, que é se livrar do governo do Mimo, que é acabar com o Mimo. E é muito interessante porque eu acredito que logo quando o Gauntless se encontrar com o Rudo vai acabar recebendo o colar, e eu acredito que vai ser a primeira peça, além das luvas, que o Rudo vai portar. Agora a gente precisa meio que entender o que vai acontecer com o Rudo portando uma segunda peça do conjunto Guardião e o que vai acontecer com o Gauntless. Afinal de contas, parece que o Gauntless só está sobrevivendo por conta da presença do colar. E então a gente tem que colocar tudo isso aqui em pauta para capítulos mais para frente. Agora o Gauntless fala uma parada que o pai dele disse em relação ao colar. Para aqueles que estão satisfeitos, ele age como um veneno. E é mais ou menos isso que acontece com as luvas do Rudo. Só a gente olhar o que aconteceu com o Folo. O Folo estava satisfeito e o Folo, quando vestiu as luvas, sentiu algo dominando ele, diferente do Rudo. Para aqueles que estão vazios, o colar traz paz, que é a série Vigia. Aparentemente é o que a série Vigia faz. Para seu mestre, ele oferece uma escolha. Agora resta pontuar que escolha é essa. E quem é o mestre da série Vigia? Seria todos da família Surebrek? Seriam os integrantes dessa linhagem? Enfim, o Gauntless ele fala que o pai dele estava certo e quando ele toca aquele colar, ele sente algo mais confortável e aquela dor no coração, aquele sentimento que ele tinha por conta da doença dele vai embora. E certamente o Gauntless ele sente o vazio de não poder ver o mundo lá fora, de só conseguir ficar dentro de casa por conta sim dessa doença. Agora o Gauntless ele se pergunta quando ele vai morrer. É um passado mais triste, é um passado de partir o coração, porque de fato o Gauntless ele tem problemas até mesmo de locomoção. O Gauntless ele tem ali algumas deficiências e é bem interessante que a imagem que aparece aqui é a imagem que apareceu ali de silhueta quando o Zodil falou do criador dos Chokers para o Bundus, e o Bundus está atrás desse camarada. Só que é aí que vale a questão, o ponto também, o Bundus está atrás desse cara. O Bundus pode ser o responsável por pegar o colar para depois o Rudo acabar vestindo o colar, né? Então tem essa outra situação que a gente tem que pontuar aqui. Só que o Gauntless, ele fica ali, o quarto dele fica logo na rua, a janela do quarto dele dá pra rua, e na frente da casa dele tem uma cadeira, e uma pessoa acaba sentando nessa cadeira, e o Gauntless acaba tendo contato com essa pessoa, e essa pessoa é a tio Lily, por enquanto só Lily, que viria a ser a tio Lily. Ela pede desculpa porque não imaginava que tinha alguém ali no quarto e tudo mais, e o Gauntless meio que fica tranquilo e até pede pra ela entrar, né? Afinal de contas, ela aparece comendo ali na mesa junto do Gauntless e dos avós do Gauntless. E nós temos os avós do Gauntless recebendo a Lily com muita alegria. E a Lily é uma pessoa muito sofrida também. Ela foi abandonada pelos pais, porque segundo os pais dela, era uma criança muito barulhenta. E eles foram meio que deixando ela afastada até que deixaram ela no lixo, abandonaram ela no lixo. E depois a Lily acabou voltando para casa, mas não tinha mais ninguém. Então ela foi abandonada e certamente tem uma infância tão cruel igual a do Gauntless. E durante o momento de refeição, nós temos os avós do Gauntless cuidando um pouco da Lily e eles pedem ali pra Lily arrumar o cabelo. Só que quando a face da Lily é revelada, tem vários hematomas. Então, além dos pais abandonarem ela, os pais talvez até agrediam ela. E era uma criança. Bem difícil, bem complicado. É um passado ali que a Keiurana tá meio que pegando de padrão para alguns personagens, como por exemplo a própria Amo, o Rudo e tudo mais, né? Esses personagens que talvez tenham ali ligação com a série Vigia ou com os Surebrex, tem sempre um passado bem perturbador. E nós temos o próprio Gauntless, dia após dia, meio que aproveitando a companhia da Lily. Afinal de contas, a Lily poderia sair para fora e o Gauntless não podia por conta do problema dele. E nós temos o Gauntless falando que não tem problema, afinal de contas, meus avós aparentam gostar bastante de você. E agora, para finalizar o capítulo, o Gauntless ele fala um pouco daquele sentimento de vazio. E é um sentimento que o Rudo ele acabou meio que sendo preenchido quando ele conheceu a Amo.
Porque diferente do Gauntless, que era indiferente com a Lily e acabou ficando ali talvez até próximo, até criando um vínculo com ela, o Rudo era a mesma coisa com a Amo. O Rudo via a Amo como algo a ser eliminado, algo hostil, e agora não, é muito próximo a ela. E o próprio Gauntless ele fala que eu achava que meu coração congelado iria desaparecer no vazio sem nunca descongelar. Mas infelizmente acabei descobrindo que quando há uma conexão com outra pessoa, até mesmo um coração como o meu é capaz de sentir calor novamente. E nós temos a conexão de Gauntless e Chiu-Li acontecendo. Por isso que talvez o Gauntless ele confia muito e por isso que talvez o Gauntless deu o primeiro choker que ele criou para Chiu-Li. Afinal de contas, eles poderiam se comunicar mesmo o Gauntless não saindo de casa. E o Gauntless ele já tinha a série Vigia, ele já tinha o colar que eu pensei que ele conseguiu durante esse processo de criação dos chokers, mas não sempre esteve com ele. Muito legal, não é mesmo, rapaziada? Comenta aí o que você achou tanto do passado da Chiu-Li quanto do passado do Gauntless. Que capítulozão foda, rapaziada. Muita conexão com o Rudo Surebrek. Comenta aí, segue, tamo junto e é nóis. Fui!